tutorial dessa... Gente, olha esse aqui. Agora tu me fala, onde foi que tu viu uma bolsinha dessa? Em que lugar dessa plataforma? Você já viu? Parabéns pra você, porque eu nunca vi. Olha isso aqui. Vocês vão ver direitinho na videoaula, tá? E aí eu já trouxe ela pronta pra vocês. Eu venho do futuro. As costas é do mesmo jeito. E, gente, eu tenho algumas considerações pra fazer, porque, assim, eu não tenho peça piloto. A próxima que eu for fazer, aí eu vou ter a piloto, que é essa, entendeu? Mas, assim, eu fui com a cara e a coragem que tava aqui na minha cabeça, ó. Eu já queria fazer pra gravar, pra trazer. E aí eu fui fazendo. Então, ao longo da aula... E já deixa eu dizer uma coisa, tá, gente? E já deixa eu esclarecer uma coisa aqui, deixar muito claro. Eu não sou professora, entendeu? Eu tenho habilidade e, modéstia à parte, o meu talento é criar. É fazer o crochê. Ensinar é outros 500, filha. É outro babado. Não tenho formação, não tenho habilidade, não tenho talento pra ensinar. Pelo menos eu acho que não. Eu acho que não, me perco um pouquinho, às vezes eu me atrapalho. Então, assim, não esperem nessa videoaula, tipo, nossa, que aula top! Não. É, entendeu? A bolsa top, a aula, mais ou menos. Eu coloco um zíper de 18 centímetros, tá? 18 centímetros. Na próxima bolsa dessa que eu for fazer, eu vou colocar um zíper de 20 a 25 centímetros. Por quê? Nessa bolsa aqui é exatamente a largura da mão, tá? Entrou muito justinha. Então, eu acho, sinceramente, eu acho que se fosse um zíper maiorzinho, de 20 a 25 centímetros, ficaria mais interessante. Não dá pra ser muito grande, porque se a gente põe as alças aqui igual, a bolsa faz isso, ó. A bolsa faz a gangorra. Eu vou colocar na próxima bolsa um zíper de 20 a 25 centímetros, um pouco maior, pra que a mão não entre tão justinha aqui nessa bolsa, tá? Lateral da bolsa, ela ficou aproximadamente com 8 centímetros. Eu achei que fosse ficar muito larga. Eu acho que na videoaula eu falo isso, mas não ficou. Eu acho que ficou um tamanho muito bom, tipo, uns 4 dedos. Acho que ficou ótimo. Um tamanho muito bom. Etiqueta, na edição eu deixei por escrito, mas falar aqui no começo do vídeo, eu acho que é mais interessante. Etiqueta. O interessante é, se a sua etiqueta for costurada, se for como a minha, que é de chapinha, que a gente só puxa os ferrinhos, independente da etiqueta, aconselho você colocar a etiqueta antes de você unir as duas partes, tá? Porque se essa minha etiqueta, ela tivesse ficado somente nessa parte de barbante, eu teria prendido ela por dentro, mas aí eu pensei em colocar a etiqueta depois dela pronta, então eu tive que travar a parte de fora com a parte de dentro e a plaquinha ficou aparecendo. Se você for fazer a etiqueta costurada, a sua costura vai ficar aparecendo por dentro da bolsa. Então, se eu tenho a possibilidade de deixar escondido o que não precisa aparecer, então eu deixo. Como essa bolsa tem a parte interna e a parte externa, são duas peças encaixadas, então eu ponho minha etiqueta antes de unir a parte de dentro com a parte de fora, certo? Certo. Outra observação, zíper. Na hora de pôr o zíper, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu até coloquei um saquinho aqui dentro pra dar um volume na minha bolsa, tá? O zíper, vocês percebem que aqui mostrou a minha costura. Porque aqui, o que eu deveria ter feito? Após eu fazer a colagem, eu deveria ter pego uma linha preta e ter costurado somente a parte preta no zíper. E depois eu ter vindo com uma linha clarinha e ter costurado o zíper nessa parte. Mas eu atravessei tudo e fui de uma vez só, entendeu? Era pra ter feito 2 costuras pra fixar o zíper. Eu só fiz uma, tá? Então, assim, não quer que apareça, não é a mesma cor que você tá usando dentro e fora, porque aqui eu tô usando preto dentro, que não tem nada a ver com o marrom, tá? As cores eu falo no começo do vídeo, mas eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá? E é isso, gente. Não quer que apareça nada de costura aqui, assim como não tá aparecendo aqui. É só costurar a parte preta com a agulha preta, com a cor que você for usar, e a parte clara com a cor que você tá usando a parte clara. E outra observação. Odeio, não tenho habilidade de costurar. Quando vocês forem ver o vídeo, vocês vão ver que eu me esbaralho toda na hora da costura. Gente, detesto costurar. E sei que no mundo do crochê, pra quem trabalha com vestuário, com bolsa, é interessante que a gente saiba costurar. Mas eu não sei, não gosto, tenho ranço. Faço assim, porque, sabe, é o jeito. Você não tem outra alternativa. Aí eu vou lá e faço, tipo aqui. Quero que eu ia colocar aqui? Eu poderia colocar um fecho? Achei que ia ficar esquisito. Então, aqui pede esse tipo de bolsa, eu acho que pede um zíper. Então, eu não tive muito o que fazer, a não ser pôr o zíper. Mas vocês vão observar que na parte da costura é o ó do borogodó, gente. Não sei, entendeu? Não sei. E ainda lhe digo mais, a próxima bolsa que eu for fazer, eu não vou costurar. Essa costura aqui que eu fiz, não vou fazer. Eu vou usar só a cola quente. E segura, gente.
Se você usar uma pistola que é confiável, uma pistola profissional, uma pistola potente, segura. Segura porque é assim que eu forro minhas bolsas, é assim que eu faço qualquer coisa que precise de costura e que eu posso me livrar. De verdade, eu só costurei esse zíper pra mostrar pra vocês como que eu, do meu jeitinho desengonçado, eu costuro. Mas se fosse, tipo assim, não fosse vídeo aula, eu costurar, de jeito nenhum, fia. Porque, assim, eu me garanto na pistola. Você se garante na pistola? Se você se garante, fia, não precisa. Não precisa, não solta. Essa pistola, essa cola quente, que eu vou mostrar também no vídeo. Mas eu também eu vou procurar o link. Faz tempo que eu tenho essa pistola. Eu vou procurar o link dessa pistola. Eu não lembro se eu comprei na Shopee ou foi no Mercado Livre, mas eu vou procurar. Eu encontrando, eu vou deixar linkado na descrição do vídeo o link da pistola, tá bom? E aí é isso, gente. Eu acho que é somente isso. Não necessariamente precisaria, no meu caso, tá? A costura, mas eu fiz. Mas vocês vão observar essa parte de que eu não tenho muita habilidade, tá? E é isso, já me desculpo novamente, que aqui o meu intuito mesmo é mostrar o crochê. Ela tá meio assim achatadinha porque ela tava descansando, né? Ela tava assim. E também acho que não tem problema, né? Ela ficar assim achatadinha, mas se você arruma, ó, ela fica redondinha, tá? O movimento dela é todo redondinho. Eu achei uma graça, gente. Achei uma gracinha. E aí, outra observação. Até trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Blocar. Aconselho vocês a fazerem a blocagem, que eu não lembrei de fazer, mas aconselho vocês a fazerem a blocagem, que é nada mais que água e amaciante, antes de unir. Fazer essa blocagem pela parte de dentro, tá? De dentro aqui da peça, antes de unir as duas. Antes de fazer esse fechamento aqui. Por quê? E antes de passar o silicone, que a gente passa silicone aqui, nesse meiozinho, e passa aqui, ó. A gente usa a pistola pra travar isso aqui. Então, antes disso, eu aconselho vocês a pegarem essa parte daqui, que já vai estar assim, tipo uma cumbuquinha, e vocês borrifarem pela parte do avesso. Oh. Ai, gente, você querer, credo, cadê na minha cara? Ai, gente. E aí, vocês borrifarem, tá? E aí, vocês darem o movimento. Esqueceu, não lembrou de fazer igual eu até fiz aqui um pouco, mas eu pensei, eu vou parar pra mostrar pro pessoal como que eu faço, mesmo sem eu ter lembrado de ter feito na hora certa, dá pra fazer depois. O que é que você faz? Você borrifa, tá? Você borrifa aqui, amacia, tá? Pra que as gotículas, elas, né, penetrem no fio de algodão. E borrifa mais um pouquinho. Viu que tá um pouco úmido ao ponto de você conseguir sentir a umidade da peça? O que é que você faz? Eu deveria estar num lugar assim, né, com a bicha deitada, mas vamos lá. Pera, gente. Nós é brasileira, a gente dá um jeitinho. Bora lá. E aí, aqui, com essa peça úmida, o que é que você vai fazer? Você vai dar forma a esse espiral. Você vai repuxar pra você modelar esse espiral do tanto que você quer que ele fique. É o milagre da blocagem. Ó, vocês já perceberam que ele já deu mais volume, que você agora só precisa arrumar? É o milagre da blocagem. Você dá uma puxadinha aqui nessas correntinhas, tá? Vai puxando, puxando e vai dando o movimento que vocês precisam. Antigamente isso chamava engomar. Vocês se lembram de engomar? Que as roupinhas das princesas ficavam tudo durinha, ó. Você consegue um movimento mais 3D quando você puxa. E é só fazer o movimento que você quer e deixar descansando. Que essa peça ela vai ficar firminha, tá? E é isso, gente. Na hora de você apresentar essa peça, de tirar foto, de fazer a apresentação, eu acho bem interessante você dar esse movimento 3D para não parecer só que é um círculo mesmo comum e que é um espiral realmente 3D, tá bom? Eu acho que é isso. Não devo estar me lembrando de mais nada. Mas espera, deixa eu dar uma pausa pra ver se eu não tô esquecendo de nada. Sim, estou. Eu trouxe. Eu tenho essa corrente aqui que eu achei que deu super certo porque ela é em espiral. A minha corrente, ela é em espiral. Eu falei, não tem nem o que pensar. Corrente de espiral para uma bolsa espiral. Mas eu trouxe mais duas ideias de corrente para vocês verem que uma única bolsa vocês podem, assim, mudar, não totalmente, mas assim, mudar absurdamente a estética da bolsa. Eu vou tirar essa corrente e vou pôr essa outra bolsa aqui, essa outra alça, para vocês verem que parece que não é que é outra bolsa, mas assim, que muda o look. Deixa eu pôr essa outra alça. Olha aqui a bolsa. Olha aqui, agora vocês me falam se não mudou totalmente a estética da bolsa. A bolsinha de mão. Pra mim é outra... Não é que é outra bolsa, né? Mas pra mim é outro look. Pra mim é outra realidade isso aqui. Olha isso aqui. Que gracinha. Ó, gente, essa aqui foi a parte que eu bloqueei. Vocês conseguem ver mais 3D. E essa parte da frente eu ainda não bloqueei, ó. Você percebe a diferença da blocagem? Ó. Outra bolsa, gente. Olha isso aqui. Ai, gente, tô apaixonada por ela.
Eu tô apaixonada por essa bolsa. Agora eu vou mostrar pra vocês com essa outra alça de couro. Só mudando a alça pra vocês verem o impacto, assim, a diferença de como que muda a estética da bolsa. E você tem várias opções numa única bolsa de você usar a alça que você tem. Deixa eu pôr agora a outra alça. Olha aqui. Olha aqui agora a outra bolsa. Mais casual. Vocês não acharam? Ai, gente, sim. Olha, com alça de couro, assim, mais simples, sem muita firula. Uma gracinha também, né? Mas eu ainda prefiro a alça de corrente em espiral. É ela que eu vou deixar, mas eu achei uma graça essa bolsa, independente da alça. E é isso, gente. Chega de trocar ideia, porque eu acho que eu já falei tudo. Se eu não falei tudo nesse vídeo, eu falo no outro, porque eu vou precisar dividir essa videoaula em 2 partes, porque ficou enorme. São muitos detalhes. E eu, mais uma vez, eu não tenho habilidade de ensinar. Então, às vezes eu falo demais, às vezes eu me perco um pouco, às vezes eu sou muito lerda. Então, I'm sorry, entendeu? Eu vou precisar dividir realmente a videoaula em 2 partes. E aí aqui, essa é a primeira. E vou mandar pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Bom, gente, pra essa peça eu vou usar esse novelo aqui, essa cor. É a cor Khaki da Barroco 7727, tá? Como eu já fiz uma parte da bolsa e era um fio que tava aberto, tá assim mais molenguinha, mas essa cor que eu vou usar. E a parte interna eu vou usar um fio de poliéster, tá? Aqui é um fio de eita caramba, gente! De 4 milímetros, 3 ou é 4 milímetros, mas isso aqui não importa, tá? Vocês vão entender ao decorrer da aula que isso aqui é indiferente à largura disso aqui ou o fio que vocês vão usar, tá bom? E a cor também, a cor é opcional, tá, gente? Então, fio de poliéster, tô usando de 4 milímetros e o barbante de 6 milímetros, tá? Vou usar um zíper, tá? Eu peguei esse tratorado porque eu acho que ele é mais resistente, tá? Chama zíper tratorado porque ele é mais grosseiro, assim, sabe? Os dentinhos dele. Ele tem 18 milímetros, 18 centímetros. E pra quem quer saber número, é o número 4, tá? Que é justamente, a numeração é essa parte aqui do ferrinho, tá bom? Número 4. Tô usando um de 18 centímetros, que pra essa peça eu acho que tá um tamanho ótimo. Agulhas para o meu barbante, para o meu barroco, eu vou usar a agulha 3, mas isso aqui também é indiferente, você usa a que você se sente mais confortável em fazer, não altera, tá? E pra fazer o meu fio de poliéster, eu vou usar... Ó, a minha ring light caiu, I'm sorry. Ai, gente, a minha ring light caiu, sua chonga. Tá, vou usar essas 2 agulhas aqui. E vou precisar também de uma pistola. Gente, a pistola que eu tô usando, deixa eu aproximar aqui pra vocês. Ó, ela é de 100 watts. O pico de potência de bico dela é de 100 watts, tá? E a minha é bivolt, tá ok? Muita gente, eu acredito que vai perguntar, vai questionar. É essa a pistola, da marca Wonder, tá ok? O bastão que eu uso é um bastão de 12 milímetros, que eu uso nessa pistola, tá? Essa pistola, inclusive, foi a que eu fiz um vídeo aqui pro canal. Eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo como que eu forro minhas bolsas somente usando essa pistola aqui, tá? É um vídeo, assim, que ajudou muita gente e que pra mim é super eficiente. Pra mim, que não tenho paciência, não gosto, me identifico com costura. Com crochê sim, com costura não. Então, todas as minhas bolsas forradas, eu uso essa pistola aqui e vou deixar o link na descrição pra vocês que tiverem interesse ir lá conferir, tá bom? Então, assim, uso essa pistola. Preciso também de um marcador. É interessante você ter um marcador pra gente não se perder nas voltas, porque ela confunde um pouquinho na hora do espiral. E deixa eu mostrar pra vocês a primeira parte que eu já fiz, tá? Eu vou fazer a segunda com vocês, mas a primeira eu já tenho pronta. Ó, gente, a pistola, a cola quente, é pra colar esse meiozinho, ele tá colado. E como eu já costurei, eu não vou conseguir mostrar, mas eu colo essas partes aqui, ó. Todas essas partes, ó, eu levanto aqui um pouquinho, passo cola aqui pra grudar essa lateralzinha por 2 motivos. Pra que isso fique fácil, pra eu prender aqui, pra não ficar escorregadio, e pra que essa lateral, ela fique mais durinha, porque a cola de silicone, né, ela dá essa estrutura, pra ficar mais durinha. E aqui é a nossa peça, aqui, tá, gente? Eu pequei numa coisa, mas assim, não foi bom porque deu diferença. E ao mesmo tempo foi bom porque se acontecer aí, vocês vão conseguir entender o que vocês fazem. Nessa parte de dentro aqui, eu terminei com 83 pontos. Aqui ao redor, 84 eu acho, tá? 84 pontos baixos. E aqui na de fora, eu terminei com 100. Diferença de 17 pontos. E aí, quando eu fui fazer a contagem pra fazer a união, eu disse, ai meu Deus, e agora?
que deu diferença? Desmanchar pra fazer aumento em uma parte ou diminuição na outra? Eu não sou nenhuma louca de desmanchar, não, filho. Eu vou pra adaptação. Sim, eu vou pra adaptação. E aí aqui, gente, pra eu adaptar, ó, aqui quando eu for fazer a próxima parte, que agora eu vou ter que fazer igual, também com a diferença, né? Aqui com 100 e aqui com 83, ou foi 84, eu vou ter que fazer da mesma forma pra dar certo. Aí aqui, o que foi que eu fiz? Eu fiz 4 pontos normal, é tanto que vocês conseguem ver, ó, esse ponto baixíssimo aqui, que foi a união dos dois lados, somente com pontos baixíssimos, pegando as duas alcinhas dos pontos baixos do caque e os 2 pontos baixos do preto também, tá? Juntando tudo pra que isso aqui fique bem durinho mesmo, pra que na união das duas peças, isso aqui fique bem firminho, como vocês viram no começo do vídeo. Aí vocês percebem que aqui, ó, tem um ponto baixíssimo mais afastado. Aí aqui eu fiz, aí esse aqui tá mais afastado. Por quê? Porque eu fui pulando pontos baixos, ó. Esse aqui eu não fiz, eu passei direto pro próximo. Esse aqui provavelmente eu também não fiz, eu passei pro próximo. E assim eu fui fazendo, ó, de 4 em 4 eu fui pulando pra eu conseguir ter o espaço, a diminuição que eu precisava, tá ok? E esse zíper eu também vou colocar de uma forma muito prática, que eu acho muito prática. Também não gosto de costurar nada, eu só costuro o que é preciso mesmo, que é fundamental. Aqui eu vou colar com cola quente também, tá? Eu vou pôr aqui por dentro, gente, ó. Eu vou soltar um pouquinho daqui, porque se eu não estivesse fazendo a videoaula, eu já teria colado essa parte, tá? Mas como eu vou fazer o outro lado, eu quero colar os dois lados com vocês, pra vocês verem. Aqui o que é que eu vou fazer? Deixa eu subir um pouquinho vocês. Aqui, gente, opa. Aqui eu vou encaixar o meu zíper, tá? Vou pôr aqui entre a parte do poliéster e a parte de algodão. Vou colocar o meu zíper aqui por dentro, tá? Eu vou passar cola quente com muita delicadeza, sem encostar nos dentes, porque senão dá muito ruim. Eu vou passar cola quente aqui e vou fixar na distância dos dentinhos, tá? Vou fazer isso na parte de baixo, ok? E depois eu venho com cola quente também aqui na parte de cima, livrando os dentinhos, deixando somente o espaço do zíper. Vou começar agora com vocês essa parte aqui, tá? O meu eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5 hélices, tá? 5 hélices você pode fazer com 4 e até com 6 eu acho que dá certo se você quiser uma bolsa maior. Essa bolsa aqui tá medindo, deixa eu pegar minha fita. Ela está medindo aproximadamente 20 centímetros, tá? Aproximadamente, porque depois que a gente unir, isso aqui pode abrir um pouco mais ou entrar um pouco mais, tá? Aproximadamente 20 centímetros para uma bolsa redonda, eu acho que tá num tamanho ótimo, tá? Aqui de lateral, ela vai ficar aproximadamente, talvez com uns 10, uns 8. Porque tem o outro lado, ó, uns 8 centímetros, mais ou menos aqui de largura de bolsa, uns 7 talvez. Enfim, é isso, tá, gente? E aí essa parte de abertura do zíper não pode ser muito larga, tá? Ela não pode ser muito larga na bolsa redonda, porque se eu coloco aqui meio a meio o zíper, possa ser que essa bolsa, ela vire uma gangorra, entendeu? Porque o peso vai estar... as alças vai estar tipo pau a pau. Então, o que tiver em cima tem abaixo, aí possa ser que ela fique dançando assim na hora de usar. Então, é interessante que a parte do zíper seja menor do que a parte restante da bolsa, por mais que essa pegada aqui pra entrar a mão, ela fique um pouco mais justa, tá? Mas 18 centímetros de zíper não tá pequeno não, tá ótimo. Eu tenho 18 centímetros de zíper e aproximadamente 50 centímetros. Gente, aproximadamente 50 centímetros de bolsa. Começar essa parte aqui de espiral, tá ok? Pessoal, aqui eu vou começar com um anel mágico, tá? E aqui dentro desse anel mágico, eu faço meu anel mágico assim, tá, gente? Eu deixo bem folgadinha essa primeira alcinha pra facilitar na minha volta. E vou fazer 2 pontos baixos, 3 correntinhas, 2 pontos baixos, 3 correntinhas. E vou fazer isso por 5 vezes, porque a minha bolsa tá com a hélice de 5. Se você só quiser com 4, você vai fazer somente isso aqui por 4 vezes, até você ter 4 bloquinhos de 2 pontos baixos. E se você quiser com 6, você vai fazer isso 6 vezes. Eu, como tô fazendo a minha com 5 hélices, tá no tamanho ótimo, eu tô fazendo 5 vezes 2 pontos baixos, separado por 3 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 correntinhas. Vou fechar aqui o meu anel mágico. Fecha bem. Volta aqui. E aí aqui a gente não tem fechamento de carreira, tá? A gente vai trabalhar em espiral, tá? Exatamente pelo movimento da bolsa. Aí aqui a gente vai pular. Esqueci que a gente pulou esse aqui, eu nem precisava ter deixado ele folgado. Mas enfim, venho no próximo
e faço um ponto baixo. E dentro da correntinha de três correntinhas, faço mais um ponto baixo, tá ok? Não, perdão, mais 2 pontos baixos, são 2. 2 pontos baixos. 3 correntinhas e a mesma coisa, pulo o primeiro, faço um ponto baixo e dentro da correntinha, mais 2. 3 correntinhas, pulo aqui o primeiro, venho no próximo, faço um ponto baixo e dentro da alcinha, mais 2 pontos baixos. 3 correntinhas, venho aqui no primeiro, venho no primeiro, faço 2 pontos baixos dentro da minha alcinha, ficando com 3, em cada um eu tenho 3. Um dentro do primeiro ponto alto e 2 dentro da alcinha. Vou fazer as minhas 3 correntinhas, tá difícil visualizar, mas você já consegue perceber que aqui eu já terminei a minha primeira volta, porque aqui eu já tenho os 2 pontos baixos da primeira correntinha que eu fiz na primeira volta e o meu ponto baixo aqui. Então, isso significa que agora eu já vou começar novamente a próxima carreira. Aqui eu faço o meu ponto baixo em cima do ponto baixo, tá apertadinho, mas dá pra vocês entenderem. E aqui dentro dessas alcinhas de 3 correntinhas, mais 2 pontos baixos. E agora as 3 correntinhas. Agora, gente, aqui a gente já vai começar a próxima carreira, ó. Porque aqui eu já tenho meus 2 pontos baixos em cima da correntinha. Então, agora eu sei que esse aqui é a minha última voltinha da carreira. Inclusive, aquele ponto baixo que eu deixei folgadinho, ele tá aqui marcando, ó. Se você já quiser colocar o marcador nessa carreira, pra você entender que aqui é o seu final de carreira, tá? E você já vai começar uma outra volta. Final de carreira não, final de volta é a mesma coisa, né? Enfim, 3 correntinhas, você vai pular esse primeiro, vai vir no próximo e vai fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos em cima do ponto baixo, acabou o ponto baixo, 2 pontos baixos na alcinha, tá? Agora eu tenho 4. Novamente, 3 correntinhas. Essa carreira ainda são 3 correntinhas. Sempre, sempre, sempre pulando o primeiro ponto baixo, tá? Em todas as carreiras. O segredo da formação do espiral é pular todos os primeiros pontos baixos, tá? 2 pontos baixos em cima da correntinha, mais 3 correntinhas, pula o primeiro, vem no próximo. 2, no próximo, mais 2 pontos baixos. 3 correntinhas, pula o primeiro, vem no próximo e 2, 3, 4 pontos baixos. 3 correntinhas, pula o primeiro, vem no próximo e 2, 3 e 4. Novamente, a gente vai fazer... A gente agora vai estar começando outra carreira, tá? Porque a gente aqui... Quando a gente marca, fica muito lúcido qual é que a gente tá iniciando a próxima carreira, tá? É bem interessante de vocês marcarem isso aqui com alguma coisa pra vocês saberem que tá iniciando uma próxima volta. 3 correntinhas novamente, pula o primeiro, vem no próximo. E a mesma coisa a gente até o final. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Dessa vez nós vamos ficar com 5 pontos altos, porque sempre são 2 pontos altos aqui na última carreira, tá? Que aqui é basicamente você vai aumentando um ponto por carreira. Por quê? Eu pulei esse, que é basicamente esse. Então, é como se eu tivesse repetido todos eles. E fiz mais um, que tá aqui. Que é basicamente isso, um ponto por carreira. Mas a gente pula o primeiro e traz os 2 pra frente. 3 correntinhas, pula o primeiro, vem pro próximo e faz os pontos baixos, tá? Até chegar lá no finalzinho, gente, tá bom? Eu vou aqui agilizar até chegar lá no finalzinho, 3 correntinhas e volto com vocês. Aqui, gente, eu já tenho meus 5 pontos baixos, né, nessa carreirinha aqui. Eu estou no meu último, fiz minhas 3 correntinhas e vou fazer os meus 5 pontos baixos, que é pulando 1, fiz os 3 aqui em cima e 1, 2. A partir da carreira que eu tenho 5, eu vou começar agora a fazer 4 correntinhas, tá? Em todas, até o final desse trabalho são 4 correntinhas, não tem segredo. E é a mesma coisa, gente, sempre. Vai chegar um determinado ponto desse trabalho que ele vai começar a fazer isso aqui, ó. É pra fazer isso. Se não fizer isso é porque não tá certo. Se ele não fizer esse movimento de tá emborcando, você não tem esse movimento aqui do relevo, ó. Quanto mais você quer esse movimento mais pra cima, mais ele tem que emborcar. Você até poderia seguir com esse trabalho, todos eles com 3 correntinhas, que ele iria ficar bem juntinho. Eu não gosto muito. Pra bolsa eu não gosto muito, sei lá. Eu acho que não precisa. Eu acho que essa estrutura aqui, esse tanto de relevo,
tá bom. Mas se você quiser testar aí, de todas as carreiras, você ao invés de colocar 4 correntes, você colocar só 3 entre os espirais, pra isso ficar ainda mais relevo, ainda mais assim pra cima, ó, ainda mais juntinho, fica à vontade, tá? E se você estiver fazendo com 4 hélices, automaticamente ele vai ficar mais juntinho, porque é uma hélice a menos. Então, ele vai ficar mais gordinho aqui sim. Ele vai ficar assim, ó, bem gordinho, tá? É automático. Então, pra mim, eu acho que com 5 tá ótimo. Já mostra que é um 3D, já mostra que é um relevo. Não tá excessivo, mas também não tá muito sutil. Enfim, eu gosto assim, tá bom? Mas aí você tem a opção de deixar ele bem gordinho, assim, bem em cima um do outro, fazendo somente 4 hélices, ou fazendo o teste de fazer somente 3 correntinhas até o final do trabalho. Pra mim, na quinta carreira, eu fazer só até a quinta carreira, eu fazendo com 3. E as demais, eu fazendo com 4 correntinhas de separação, pra eu ter esse resultado aqui, pra mim tá ótimo, tá? E aqui, gente, não tem segredo, é somente isso. 4 correntinhas, pula o primeiro e vai seguindo o trabalho. Sempre na alcinha, a gente faz 2 pontos baixos. E agora, não esqueçam que são 4 correntinhas. E segue. São 4 correntinhas que quando eu voltar e fizer 2 pontos baixos aqui, só fica 2 de sobra. Que é essa sobra aqui, ó. Cadê? Aqui do comecinho, ó. Essa sobra aqui. Que aqui a gente vê menos a quantidade que sobrou. E aqui fica mais largo, porque aqui o trabalho já está abrindo. E eu já estiquei ele pra ele caber nessa base, tá? Mas é isso. Até o final do trabalho. Para esse tamanho da minha bolsa, dessa minha base, eu fiz até eu ter 19 pontos baixos, tá? E nesse espiral aqui, ó. Nesse espiral aqui, até eu ter 19. Minha última carreira aqui foi com 19 pontos baixos. E aí, quando eu chegar aqui na última, eu volto aqui com vocês só pra mostrar que a carreira de número 18 eu já fiz com 3 correntinhas pra ir diminuindo, pra ficar mais bonitinho aqui esse acabamento. Na carreira com 18 pontos baixos, eu só fiz 3 correntinhas. Na carreira com 19, eu só fiz com 2 correntinhas. E aí, na carreira 20, eu já fiz tudo reto, tá? Aqui, gente, eu acho que não tem dúvida, né? 4 correntinhas. Pula o primeiro, vem no próximo e faz somente ponto baixo. Ponto baixo até o último ponto baixo desse espiral. Chegou na alça de correntinha, faz 2 e segue novamente com 4 correntinhas e a mesma coisa. A mesma coisa. Estou iniciando próxima carreira, 4 pontos altos, 4 correntinhas, faço os meus pontos baixos até o final. Chegando aqui no final, na minha alcinha, faço mais 2 e novamente 4 correntinhas. E isso, pra mim, até eu ter 19. Se você quiser uma bolsa maior, você faz com 20, com 21 e por aí vai. Se você quiser uma bolsa menor, você para na carreira 16, na carreira 15, como você preferir. Tá ok? Ó, gente, terminei aqui a minha carreirinha com 11 pontos baixos, tá? Na hélice do espiral. E a gente percebe que ela já tá fazendo chapéuzinho, ó. E é pra fazer isso, porque a intenção é depois, quando a gente terminar, a gente unir e ela fazer isso aqui, ó. Pra dar essa levantadinha que a gente tem aqui, tá? É assim mesmo, tem que fazer o chapéuzinho. Se a tua estiver ficando reta, é que você tem que diminuir as correntinhas da sua tensão de ponto. Você tem que fazer realmente 3. Também tem muito isso, tá? Se você esticar pra ela ficar reta, ela vai esticar, vai ficar reta. Até um certo ponto. Mas, naturalmente, essa peça, ela tem que fazer isso, ó. Ela tem que levantar, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui, como eu falei pra vocês, até 19, que foi o tamanho dessa minha peça aqui. Na carreira 18, só vou fazer 3 correntinhas. E na carreira 19, eu vou fazer só com 2, tá ok? E aí, depois, aqui pra minha base, eu fiz 5 carreiras de pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Nessa carreirinha aqui, eu só tenho 2 correntinhas de separação, que é isso que eu tô falando pra vocês. Tá bom? E aí, como eu coloco 2 pontos baixos, praticamente não aparecem as 2 correntinhas que eu fiz, porque o ponto baixo esconde, tá? E é só isso, gente. Simples, facinho, facinho de fazer essa base. Vocês terminam de vocês aí, que eu vou terminar por aqui e volto com a peça pronta pra gente, com essa base basicamente pronta. Não sei se eu volto, acho que volto sim nas correntinhas, pra gente já fazer a parte interna, que também é só uma base circular, começando com 6 pontos baixos e fazendo os aumentos de base circular normal. Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento e por aí vai. Tá ok? Só que aí na base, pra esse aqui, com o fio de poliéster, o preto, aí eu fiz até chegar na carreira, eu não vou me lembrar agora, deixa eu ver. Até eu ter 12 pontos baixos e um aumento, a parte interna. Porque quem já for mais veterano no crochê já quiser adiantar, essa parte interna aqui, eu comecei com 6
pontos baixos e fiz. E aqui também espiral, tá? Sem emenda, porque aqui é a parte que não vai mostrar. Então, 6 pontos baixos, 1 ponto baixo aumento, 2 pontos baixo aumento, até eu chegar em 12 pontos baixos e um aumento pra esse tamanho de base, tá bom? E aqui eu só fiz 3 carreiras só com ponto baixo. Diferente, porque aqui é mais grosso o fio, né? Então, eu fui medindo pra ver quanto que dava a minha altura. E aí, quando eu cheguei em 3 carreiras aqui do preto, deu certinho com mais 5 de barbante que eu tenho aqui do lado de fora da bolsa, tá? Então, é isso, 12 carreiras, 12 pontos baixos em um aumento na parte preta, sendo 3 somente de ponto baixo. E na parte de trás, até eu ter 19 pontos baixos nas hélices com 5 pontos, com 5 carreiras de pontos baixos. Se você quiser diminuir a parte de fora, para você diminuir essa largura aqui da bolsa, se atente que você vai ter que diminuir também a parte de dentro, tá? E é isso, gente. Vou terminar aqui a minha hélice, a minha base e volto com vocês. Aqui, essa parte aqui já posicionada, eu ia costurar somente nessa parte do algodão. E aqui eu ia só colar. Só que aí eu percebi que aqui ia ficar meio vazio, meio solto. Ia ficar esquisito. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou colar, tá? Eu vou colar também somente essa parte de dentro aqui, só pra ficar fixo e firme num lugar só, esse zíper. E vou depois costurar pegando essa alcinha com a alcinha de dentro. Como tudo isso é pra dentro, esse arremate que vai... Essa costura que vai aparecer aqui não vai mostrar, porque essa é a parte de dentro da bolsa. Não dá pra ver, tá bom? Não sei que a pessoa desvire pra olhar como que tá o acabamento, mas vai ficar sutil, gente. Vai se esconder aqui dentro do fio, daqui dentro do fio do poliéster e não vai dar pra ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver que não dá pra ver. Vamos lá. Então, eu vou colar aqui também. Aqui vocês prestem atenção e tenham cuidado para que essas duas carreiras, a de algodão com a de poliéster, fique o mais assim, rente e centralizado possível, tá? Porque depois a costura, a agulha vai entrar aqui e precisa sair aqui, tá? Então, na hora de colocar a cola, põe um pouquinho, ajusta, põe um pouquinho, não põe tudo e vai não, porque possa ser que fique ruim pra você acertar depois. E aqui, eu falei que não precisava colar, precisa sim, gente, isso aqui tá me atrapalhando. Precisa sim, vamos guardar essa ponta por aqui, porque aí a gente não fica com nada pendurado, balançando perto de nós, né? Ô, gente, eu achei que tava gravando e eu já comecei a colar aqui, tá? Só continuar colocando cola entre o barbante, né, a parte de fora da bolsa e o zíper, tá? Precisa fazer isso. Se você quiser ir direto pra costura, você pula essa parte. Eu gosto de fazer porque fica fixo, depois eu não me preocupo. Eu não me preocupo com o posicionamento do zíper, porque ele já vai estar fixo. Vê direitinho, aproveita, enquanto a cola ainda não endureceu. E posiciona, muda o que tiver de mudar de posição de zíper, tá? Pronto. Aqui mais um pouquinho. Depois eu colo essa pontinha. Ela vai ficar pra depois. Ó, arruma aqui. Vê aqui a direção. Tá ok. E agora a gente vai guardar essa pontinha aqui, ó. Pra não atrapalhar, vai pôr pra dentro. Deixa eu abrir esse zíper, porque fica melhor. A gente vai pôr essa pontinha pra dentro do barbante. Aqui. E agora, colar a pontinha no preto também. Juntou. Mesma altura. E fixou. Pronto, gente, um lado. Agora, o que é que acontece aqui agora? A gente precisa saber quantos pontos, porque aqui não tem uma contagem certa. A gente não contou pra ver quantos pontos ia no zíper, certo? A gente agora precisa contar quantos pontos eu tenho no barbante e quantos pontos eu vou ter no preto. Para que eu faça essa separação lá, para o tanto que eu usei de pontos no zíper desse lado, eu use no outro, tá? Então, eu vou contar aqui, daqui do começo do meu zíper até a outra ponta, quantos pontos baixos na parte de fora e quantos pontos baixos na parte de dentro que eu preciso marcar lá igualzinho para eu colocar o zíper exatamente na mesma quantidade de pontos que eu coloquei aqui nessa primeira parte, tá? Eu vou contar os meus, quantos pontos deu daqui pra cá até a pontinha do zíper, pela parte de fora e pela parte de dentro, porque a parte de dentro vai dar menos pontos, porque a parte de dentro é um fio mais grosso. Vou fazer minha contagem e volto aqui pra gente colocar essa outra parte na bolsa. Aqui pra mim deram 28 pontos aqui no marrom, na parte de fora, e 23 aqui no preto. Eu achei que no preto fosse dar menos, deu muito parecido, né, a quantidade. Agora é a hora
de eu desmanchar isso aqui, que eu já tinha deixado proposital, que era pro meu arremate, tá? Para o meu acabamento. E aqui eu vou contar quantos eu tenho pra saber se cabe o meu zíper. Eu preciso ter 28 fora e 23 dentro. Eu vou contar aqui e volto. Bom, aqui eu já medi, tá? Eu contei meus 28 pra cá, até desmanchei um pouco mais, porque facilita eu tendo essa abertura aqui, né? Esse espaço pra eu encaixar meu zíper do que eu tenho. Aí marquei aqui meus 28 pontos aqui, meus 23 aqui por dentro. Só que antes, eu não sou boba nem nada de fazer isso depois, o que é que vai acontecer aqui? Se eu, a partir daqui, eu vier fazendo a minha união, chegar aqui, eu vou ter que me arrematar meu fio, porque eu não vou conseguir passar. O zíper não deixa. Se o zíper tivesse abertura pra eu vir continuando com pontos baixíssimos, era perfeito, né? Mas eu não tenho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu arremate aqui nessa ponta, tá? Vou fazer a minha união e vou começar daqui a união das peças, tá? E vou fazer toda a minha união pra depois eu juntar uma peça na outra. Vocês estão lembrados que eu não tenho a mesma quantidade que eu tenho dentro, eu tenho fora, né? A gente, novamente, agora, depois do zíper, a gente precisa fazer essa contagem pra gente ver como que será a redução. Eu vou contar aqui quantos eu tenho dentro e quantos eu tenho fora, pra eu saber quantos que eu vou ter que saltar aqui, pular, pra dar certo no final. Gente, na parte de dentro eu tenho 60 pontos e na parte de fora eu tenho 72. Então, se eu fizer a contagem de a cada 5 pontos eu pular um de fora, chegar aqui no final eu tenho praticamente a mesma contagem de pontos, tá? Então, na minha conta vai ser essa. Vocês precisam fazer a contagem de vocês e chegar à conclusão de quantos vocês precisam pular caso vocês tenham cometido, esteja fazendo igual a mim ou cometido o mesmo erro que eu. Da contagem de fora não ficar a mesma contagem de dentro. Essa perninha fica pra fora porque é do outro lado essa colagem. Eu vou fazer aqui o meu nozinho inicial. Nossa, gente, eu tô cheia de negócio de cola quente. O fio. Vamos lá, o meu nozinho inicial. Tá? Vou deixar aqui por dentro. E vou entrar já nesse pontinho aqui, por cima do zíper. Por cima do zíper. E vou vir exatamente nesse aqui também, ó. Encostado pertinho dele. E vou travar ele aqui. Se você tiver outro jeitinho de iniciar, tudo bem, tá? Eu tenho vários jeitos, mas hoje eu tô querendo fazer esse. Ok? Vamos lá. Trago ele pra cá, sem deixar passar a bolotinha. E aqui eu começo, gente, aqui no primeiro, lembrando sempre de ir buscar o lá de dentro também, tá? Um baixíssimo, sem apertar demais. No próximo, as duas alcinhas você pega, um baixíssimo, aqui o próximo, um baixíssimo, 3, eu tô no 5º ponto. Como a cada 5 pontos eu preciso pular um, aqui eu vou pular esse, vou vir direto pra esse, mas no de dentro eu vou vir no próximo. Tá? É assim que eu faço as minhas reduções, pra não aparecer. 2, 3, 4, e aqui 5. Preciso pular um, pulo esse, venho no próximo, no de baixo eu venho no seguinte e ponto baixíssimo. Gente, isso até o final, tá? No meu caso, eu saindo da câmera, né? E eu já vim pra cá achando que eu tava indo pra lá, mas eu tenho que vir pra cá. No meu caso, a cada 5, eu vou pular um da parte de fora, e aí vocês vão fazendo de vocês, tá? Eu volto já quando eu chegar aqui nessa outra pontinha do zíper, tá bom? Ó, gente, essa pontinha aqui do fio, onde eu terminei de fazer os pontos baixíssimos, eu não vou cortar, tá? Porque eu vou precisar de um fio pra voltar emendando um lado no outro, então eu vou deixar ele aqui, não vou cortar. E aqui, a minha pontinha de arremate, eu passei aqui por dentro com a agulha de tapeceiro e fiz o arremate dele aqui, ó. Bom, gente, terminando por aqui, terminando o vídeo do jeito que comecei, entendeu? Que eu fiz a introdução e o encerramento do vídeo, assim, automático, na mesma hora. E vou deixar vocês em seguida com a parte 2, né? 2 só, assim dá? Assim dá 4, com a parte 2, tá? Beijo e daqui a pouco até o próximo vídeo. Tchau!